Meu nome era Pedro e esta aqui era a vida de um notívago comum. Já era noite e eu tava voltando pra casa. Você sabe, uma dessas noitadas clássicas. Eu tava pulando de bar em bar, bebendo cerveja, outras coisas, comendo petiscos aqui e ali. Aí devia ser mais ou menos 3 da madrugada quando eu tava andando lá na rua, né? Inclusive esse é um pequeno erro que provavelmente toda pessoa já cometeu. Eu bebi mais do que devia e não sobrou dinheiro pra passagem. É meio ridículo, mas foi mais ou menos isso. E bom, veja bem, não foi por agora, isso foi há anos atrás. Em uma era que eu gosto de chamar de pré-Uber, já cadastrado no cartão de crédito. Isso eu não tinha dinheiro nem pra passagem de ônibus, quem dirá conseguir pegar um táxi, né? E meus amigos já tinham ido embora e não me sobrou nenhuma opção senão voltar pra casa a pé. E fui eu, voltando. A madrugada é um horário meio curioso. Tem pouquíssimas pessoas na rua nesse horário, então é como se fosse uma cidade fantasma. Ou pelo menos é assim que funciona aqui, né? Funciona Belo Horizonte, que é a minha cidade. Eu tava lá na Savassi, e pra quem não conhece, Savassi é um bairro bem popular em BH. Primeiro que é uma área comercial bem badalada, por assim dizer. Tem muita loja de grife, tem muito estúdio de tatuagem, tem 2 shoppings, ou que eu me lembre, tem pelo menos 2 shoppings. Tem muito bar, tem muito restaurante, tem muito pub e tem muita boate também. Só que é popular no sentido de muita gente frequentar, não nos preços, né? Lá é até meio careiro. E talvez esse aí que tenha sido meu erro, né? Eu tô acostumado a frequentar uns bares um pouquinho mais baratos, então acho que eu calculei mal e faltou dinheiro. Pois bem, tava voltando a pé e não tinha ninguém na rua. Raramente passava algum carro e nem sinal de ônibus também. Na Praça da Liberdade, que é ali perto da Savassi, tinha algumas pessoas que eu acho que eram remanescentes de algum evento que tinha corrido mais cedo lá, mas elas estavam meio espaçadas, elas não estavam andando em grupo. Aí tinham alguns que estavam claramente bêbados ou chapados, né, de maconha ou qualquer coisa do tipo. Alguns passando mal, vomitando e tal. Mas beleza, segui meu caminho em direção ali ao Parque Municipal. E não é exatamente perto da minha casa, então eu ainda estava bem longe. E da Savassi até o Parque Municipal não é uma distância muito grande. Deve ser assim, sei lá, pouco mais de 1 quilômetro. Só que para um bêbado era uma distância bem considerável. Resolvi parar um tiquinho ali e encostei na grade do parque mesmo, que já estava fechado, né? O parque fecha 6 horas da tarde. Parei logo atrás de algum dos vários pontos de ônibus que tem por ali. Talvez por achar que estaria mais seguro, ou qualquer pensamento incoerente de bêbado do tipo, né? Porque é só um ponto de ônibus, por que eu estaria mais seguro ali, né? Acendi um cigarro e fiquei ali por um tempinho, meio que tomando fôlego. Que também é um outro pensamento claramente incoerente, já que cigarro não ajuda em absolutamente nada a recuperar o fôlego, né? Só que ele tem um efeito relaxante no corpo e talvez esse tenha sido o meu raciocínio na hora. O importante é que eu perdi a noção do tempo. Não sei se eu acabei dormindo em pé ou se eu só perdi a memória pelo tanto que eu bebi. Sei que a próxima lembrança é de ouvir alguém chamando meu nome. Só que eu não reconheci a voz, então ignorei, né? Pô, de madrugada alguém me chamando? Nem fudendo que eu vou olhar. E meu nome é bem comum, então não devia ser comigo. E outra, tudo que eu queria era só ficar ali, tranquilo, terminar meu cigarro e criar coragem pra continuar a jornada de volta pra casa, né? Já que eu não tava perto. Ouvi me chamando de novo e eu falei, velho, vou pelo menos ver quem que tá me chamando. E aí eu me virei em direção à voz, porque afinal só tinha eu ali, então obviamente estavam falando comigo mesmo, né? Olhei pra um lado, não vi ninguém. Olhei pro outro, também não vi ninguém. Mas que porra é essa, né? E só sobraram 2 opções óbvias. A primeira era olhar pra frente, que era onde estava o ponto de ônibus. Como eu tava bem bêbado, faria bastante sentido eu simplesmente não ter percebido que tinha alguém ali, né? Então olhei pra frente e tentei meio que focar a visão. Tipo, bêbado concentrado, focando a visão. Já tava meio trêmula, não sei se já tiveram isso, a visão meio trêmula de tanto beber. Mas aí foquei, consegui focar e tal. E também não tinha ninguém.
E aí o cagaço começou a bater, né? Olhei pra trás, procurando alguém que tava falando comigo, sei lá, de dentro do parque, através da grade, né? E aí eu vi alguma coisa, vi um vulto, alguma coisa assim. Aí o cagaço continuou batendo, dei 2 passinhos pra trás, também conhecidos aí como passo de ajuste entre os jogadores de RPG, e fiquei esperando, né? Como tem muito arbusto ali perto da grade, pelo lado de dentro, né? Podia ter alguém ali agachado, então faria algum sentido. O arbusto acabou mexendo mesmo, eu falei, caralho, é agora, né? E aí eu vi a sombra de um gato correndo. Sim, mais uma história de gato, né? Legal, ótimo. Mas tá, pensei assim, com certeza não foi o gato, né? O gato não fala e eu não tô tão bêbado assim. Ou na verdade eu tava, mas tava tentando me convencer que não estava. E aí eu também tentei me convencer que eu tava ouvindo coisa que eu tava apenas num nível de bêbado assim, meio maluco. Só que eu também não tava querendo correr nenhum risco, então eu peguei outro cigarro e comecei a andar. Falei, agora chega, né? Já descansei bastante, vou vazar daqui. E aí eu ouvi meu nome de novo. Eu não sei por que cargas d'água eu resolvi olhar pra baixo. E aí eu vi um rosto. Tinha a merda de um rosto no chão. Por que tinha um rosto no chão e por que aquela merda tava ali chamando meu nome? Que porra é essa? E aí talvez eu tenha perdido a memória de novo, porque depois dessa visão maldita, eu só lembro de já estar correndo e também que já tinha passado por uns 2 bairros. E aí eu devo ter corrido como se o próprio capeta estivesse atrás de mim, porque quando eu finalmente vi alguém nessa madrugada do inferno aí, eles estavam me olhando com muita dó e até com um tiquinho de preocupação, assim. Minha cara devia estar branca, e quem me conhece sabe que eu não sou branco, né? Então minha cara devia estar branca, pálida de medo, e meu cabelo devia estar num estado no mínimo lamentável. Era um casal que estava ali, eles estavam num ponto de ônibus, e eu não lembro da cara deles, eu só lembro que eles tentaram falar comigo alguma coisa. Não sei se eles tentaram perguntar se eu tava bem, se eu tava precisando de alguma coisa, ou algo assim. Eu sei que eu fiquei ali parado, meio atônito, encarando eles por algum tempo, sem conseguir responder nada. Só peguei um cigarro, sentei perto do ponto de ônibus que eles estavam ali e apaguei com o cigarro ainda na boca. Ao menos eu acho que foi isso, porque é a última coisa que eu me lembro. Minha próxima memória sou eu acordando na minha cama, com roupa trocada e aparentemente de banho tomado também. Só o cheiro de cachaça que ainda permanecia no meu bafo, né? Como se fosse um friendly reminder de que aquela noite passada lá realmente tinha acontecido, né? Só que esse lembrete não foi tão amigável assim, porque o que tinha levantado da cama não era mais o meu corpo. Não era mais eu. E aí, o que vocês acharam dessa história? Plot twist? Já estavam esperando? Essa história realmente aconteceu? E quem tá falando com vocês é uma alma? Ou sou eu mesmo que escrevi a história? Enfim. Bom, desculpem o atraso dessa semana, né? Tive alguns outros imprevistos e acabei atrasando um bocado, mas estou aí de volta. De novo, não parei de fazer podcast. Inclusive, essa semana eu conheci 2 podcasts novos que são muito legais, eles me surpreenderam. O primeiro é um que chama Obscuridão, que fala sobre coisas extraordinárias e sobrenaturais. Podem procurar aí no Spotify, ou vocês também podem acessar o próprio site do host de lá, que é o Guilherme Silveira. Mas vocês podem dar uma olhada no Instagram do Obscuridão, que é muito legal, tem umas imagens muito bacanas lá. Esse Obscuridão ele é mais puxado para o informativo. E em particular eu gosto muito do episódio sobre ufologia, que é o 4º episódio. E o segundo, que foi o que me fez gostar muito do Obscuridão, é sobre parapsicologia. Que não sei se vocês escutaram o Leitores do Zodíaco que eu participei, tem uma hora lá que eu falo do livro do William Moraes e que ele estudou sobre parapsicologia e tal. E aí, se vocês não sabem o que é parapsicologia, agora é uma ótima hora para vocês saberem, escutando esse podcast muito bom. E o outro podcast é um que chama É Você Satanás? Podcast. É que, segundo o Instagram, elas discutem como é conviver com espíritos e encostos diariamente.
além de trazer lendas assombradas do mundo inteiro e casos verídicos. Também tem no Spotify, e as duas hosts de lá, que são a Lívia e a Verônica, elas fazem um trabalho muito legal também. É bem divertido e bem, às vezes até engraçado. Então, em homenagem a esses dois podcasts fantásticos, eu fiz o episódio de hoje mais puxado pro terror. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.